Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Que Fundo é Esse? E essa semana a gente vai receber um convidado que já é de casa, né? Ricardo Vieira, da VBI, para falar um pouquinho com a gente sobre o fundo de fundos da VBI, o RVBI. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Isa? Obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Um prazer aí falar com você e com o seu público novamente. E obrigada a vocês que estão assistindo a gente, pararam aí um pouquinho para conversar. Hoje eu trouxe o Ricardo aqui por uma questão muito interessante, né? Eu sei que eu tinha comentado que eu ia falar sobre fundos de lajes corporativas, acabei não conseguindo trazer e falei com o Ricardo que o fundo dele está sendo super diferenciado esse ano, né? Até eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que vocês estão fazendo de diferente, porque quando a gente olha a performance do segmento de fundos, a gente vê que está com um desconto bem expressivo em mercado versus patrimonial e os fundos desvalorizaram bastante durante o ano. Queria saber, Ricardo, qual que é o diferencial, o que vocês fizeram esse ano que vocês conseguiram se diferenciar tanto dos outros fundos? Bom, Isa, acho que são algumas questões combinadas, tá? Uma delas foi, a gente tem focado muito, acho que não só no RVBI, mas em todos os fundos da casa, em transparência e previsibilidade, principalmente fundos de fundos, no qual o dividendo pode oscilar muito em função de quanto você realiza de ganho de capital cada mês ou não. A gente tem tentado passar para o investidor, desde o começo do fundo, no início do ano passado, qual é o nosso estoque de ganho de capital, quanto eu realizo todo mês, quanto do meu dividendo vem da minha receita recorrente com dividendos que eu recebo, e a gente tenta suavizar isso no tempo. Então não é porque num mês eu tive uma performance muito boa que eu vou distribuir R$1,20 para depois no outro distribuir 50. Eu prefiro normalizar. Então eu pego, por exemplo, esse 1,70 e divido por 2 e distribuo 85, 85, enfim. Na verdade, o que a gente fez foi indo gradualmente aumentando de acordo com a segurança que a gente tinha no nosso estoque de ganho de capital. E agora não é diferente. A gente fez isso também se preparando para um segundo semestre de aumento de taxa de juros, realizou antecipadamente um bom ganho de capital e já indicou para o investidor que a gente conseguiria manter no mínimo esses 75 centavos por cota, que dá aproximadamente um yield de 9,9, com o ganho de capital já realizado, que a gente tem que distribuir ao longo do semestre, sem precisar gerar novo ganho de capital, além do estoque que a gente já tem para os próximos anos, o que também está mantido. Então, acho que em função disso, o investidor vê previsibilidade. A gente também divulga diariamente a cota patrimonial no nosso site, então acho que isso ajuda a manter a cota ali colada na patrimonial, que na minha leitura é o que é justo e corretamente precificado para um fundo de fundos. E eu gosto muito quando os fundos conseguem divulgar essa cota diariamente, né? Eu sei que ela acaba não aparecendo no relatório e nem em outros canais aí de divulgação, mas quando a gente entra lá no fundo, a própria gestão ela faz ali uma cota e consegue divulgar diariamente, né? Sem precisar, acaba passando por administrador para publicar ou são vocês mesmos que têm a continha ali para seguir? Sim, acontece os dois, né? A gente tem uma área aqui na VBI que é um back-office que faz exatamente o trabalho do administrador e no final de todos os dias ele concilia a carteira dos dois. Então o administrador fala, olha, bati a sua carteira, tá correto, o valor bate no segunda casa decimal, libera e a gente publica no site. Ah, legal, não sabia que tinha esse auditamento, né? Aproveitando para não deixar passar, que a gente já começou a conversar do fundo, falamos os principais dados. Deilson, põe na tela para a gente aí, que fundo é esse? Bom, então a gente está falando do RVBI, o IPO foi em fevereiro de 2020, então é um fundo que já tem 1 ano e meio. É um fundo de fundos, e aqui o que eu falei, o fundo está muito colado o valor da cota com o valor de mercado, né? Então a gente está falando de R$92 por cota no patrimônio líquido, né? E o valor de mercado é 91,84, está bem colado. Normalmente a gente está vendo fundos muito descontados versus o patrimônio líquido. Aproveitando para falar que o patrimônio líquido já está descontado, né? Porque fundo de fundos a gente marca o valor daquela cota que ele tem na carteira no dia, né? E a gente está vendo aí fundos caindo muito. Até vou entrar nesse assunto com você, Ricardo. E o dividend yield dos últimos 12 meses aqui está em 8,93%, 9% praticamente. Pode tirar da tela, por favor, Deilson? E, Ricardo, me conta como que vocês têm feito
nesse momento, vocês realizaram, né, um pouco de ganho de capital, como você falou, justamente prevendo o aumento dos juros, né, e a gente sabe que quando os juros aumentam, o momento fica muito complicado para os fundos imobiliários. Então, como que vocês conseguiram entrar nesse momento, principalmente nesse mês de agosto especificamente, que o mês começou super sangrento, a gente teve um IFIX caindo aí próximo de 5%, agora já está recuperando, está um pouco mais tranquilo, mas foi um mês muito intenso nas primeiras semanas. O que vocês fizeram durante essa crise, digamos assim, que a gente passou esse mês? Sim, a gente previa que haveria um pouco de aflição no mercado ali no começo de agosto, primeiro porque a curva longa de juros já estava abrindo, então já estava antecipando que haveria um aumento da Selic, mas a gente sabe que o mercado de FIs ainda responde muito ao aumento da Selic quando ele é concretizado de fato, né? Mesmo que o mercado tente antecipar de alguma forma. Então a gente aproveitou ali o momento que teve uma certa euforia do mercado com a retirada do risco de tributação na reforma tributária, no início, ali na primeira quinzena de julho, aproveitou aquele momento para realizar um ganho de capital suficiente para atravessar o segundo semestre. Então, a gente realizou ali por cota mais ou menos 50 centavos, isso a gente até divulgou no nosso último relatório gerencial, e eu consumo por mês ali mais ou menos 10 centavos por cota para manter os dividendos em 0,75. Então, a gente antecipou ali 5 meses, eu já tinha mais um pouquinho já realizado anterior, eu tenho ali 6 meses para atravessar o segundo semestre, e a gente tem ali mais, hoje, praticamente R$2 por cota não realizado de ganho de capital. Mas, óbvio, se o mercado flutuar para cima ou para baixo, isso pode se perder. Então, a gente preferiu garantir o segundo semestre e se preparar já para 2022. Perfeito, e esse é um ponto até que eu vou discutir um pouquinho aqui, porque normalmente eu vejo muita gente me acessando quando o fundo tem um pouco mais de caixa, quando o fundo tem 8, 10% de caixa, o pessoal já começa a falar, o que esse gestor está sentando em cima do dinheiro, e às vezes esse é um valor estratégico, né, que a gente às vezes expõe. Eu achei super interessante essa estratégia que vocês adotaram, que foi de realizar, esperando já um momento mais difícil para os fundos imobiliários. Esse momento chegou muito mais rápido do que a gente previa, efetivamente. Eu não sei se vocês viam muito mais rápido, mas eu previa. Ai, eu bati aqui no microfone, desculpa, pessoal. Eu previa essa queda tão acentuada em 3 meses. Eu não imaginava que ia chegar a cair 5% em 2 semanas, né? Não sei se na visão de vocês imaginavam que ia ser tão negativo esse movimento. O que vocês estavam enxergando? Não, a gente não tinha também como precisar que seria rápido, ou que a gente também não tem como precisar que vai ser a única vez. Na nossa leitura, a gente teve até as últimas 1,5 semana de recuperação, mas ele pode flutuar. Você provavelmente vai ter na próxima reunião do Copom mais 1% aí de aumento na taxa Selic, né, mais 100 bases. Então, pode ser mais um momento de um tropeço do mercado e ele volta. Então, é assim que a gente prevê os próximos 2, 3 meses. O quão agudo vai ser cada semana ou cada mês, ninguém tem como precisar. Sobre o caixa em si que você mencionou, acho que as pessoas precisam lembrar e sempre ter em mente que dinheiro, caixa, é um ativo também, como um ativo, assim como todos os imóveis e os fundos de uma carteira também são ativos. Então, você escolher num momento ficar líquido, remunerar ali o teu capital a CDI, por volta de 5% ao ano, já líquido de impostos e taxas, é uma opção que um gestor tem que ter num momento para falar, olha, eu vou ficar líquido, garantir o meu principal nesse investimento, né, preservar o meu capital, para recomprar os mesmos fundos que eu tenho na carteira, talvez que tenham bons fundamentos imobiliários, daqui a 2 semanas ou 2 meses, por às vezes 10% a menos do valor do que ele está sendo, do que eu vendi ele hoje. Então é exatamente para isso que muitas vezes um gestor de FOF é pago, né? Perfeito. Inclusive, falando de algumas posições, vocês realizaram algumas trocas esse mês, né? Zeraram algumas posições, até algumas que estavam um pouco mais indexadas à inflação. Mas o que eu achei interessante, até queria te perguntar, tem algumas posições ali que quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã do segmento ou do fundo específico. Eu queria perguntar um pouquinho o que está por trás da tese de vocês terem esse investimento na carteira. Um deles é polêmico, mas é o BBPO, que é o fundo de agências bancárias do Banco do Brasil. Me conta um pouquinho o que vocês estão vendo nesse fundo, o que vocês acham que vai acontecer. E até comenta sobre o fato relevante que saiu ontem, que para mim foi uma enorme de uma surpresa, eu não esperava. Então comenta pra gente um pouquinho. Não, acho que ali no caso do BBPO a gente tinha uma tese, porque é um fundo extremamente líquido, as cotas talvez anteciparam um cenário muito mais negativo de renovação e de fim dos contratos
das agências do Banco do Brasil na carteira. Então, tinha um fato que o mercado meio que ignorava, era que além das agências, cerca de 1/3 do fundo é um escritório administrativo, é o terceiro, quarto escritório principal do Banco do Brasil, que já havia sido renovado e alongado. Então, além, os 2/3 só que eram de agências estavam ali sob risco. O que a gente, na nossa leitura, parte dessas agências iam ser renovadas, partes não, e as que fossem renovadas seriam por um valor fatalmente mais baixo no aluguel por metro quadrado. A nossa tese ali era um carrego, risco Banco do Brasil num momento de aflição do mercado, com 2 dígitos de yield, e a gente conversando com a gestão ali do Votorantim entendia também que o mercado estava precificando de uma forma exacerbada o vencimento desses contratos. É óbvio que eles iam para baixo e que os dividendos iam cair, só que o mercado está antecipando uma queda muito maior. E foi o que acabou acontecendo ontem, como mostrado no fato relevante. A devolução de agências foi mínima, os contratos agora estão levando o dividendo para um patamar aí na faixa dos 85 centavos de dividendo. Isso já está refletido, inclusive, no dividendo divulgado hoje. E o mercado, na nossa precificação de um cenário mais extremo, que era o que o mercado precificava, esse dividendo ele é para a faixa entre os 55 e 65 centavos por cota. Então, foi até recebido de forma, na minha leitura, até positiva pelo mercado, porque mesmo caindo o dividendo, se a gente olhar hoje, o BBPO fechou aí a 115,25, ou seja, praticamente estável. Então, acho que o mercado, num momento sob pressão, num setor que é tão desafiado, ele é colocado... Ele respondeu de forma positiva e tira um risco da mesa que existia antes. Por outro lado, não é uma posição que a gente olha e fala, nossa, eu sou super fã do tijolo, quero carregar fundo de agência para sempre, não. Ela é uma posição ultra oportunística, a nossa exposição a ela é menos de 5% do nosso patrimônio líquido, então não ultrapassará isso, e é uma posição que gradualmente a gente vai girando e colocando outras teses que a gente vê de forma mais estratégica e não tática, como é essa nossa posição. Mas mesmo tática, a gente tem muito conforto de manter ela nessa exposição limitada. Esse é um fundo que eu particularmente... eu acho que ninguém recomenda esse fundo para segurar na carteira. Eu particularmente não gosto da tese de agências bancárias, mas foi muito legal esse movimento oportunístico que vocês fizeram. Eu realmente, na minha visão, eu esperava um nível de distrato muito maior. Eles conseguiram renovar muitos contratos. Foi... não lembro o número de cabeça, porque eu não acompanho muito de perto esse fundo, mas foram foi assim... 3 agências devolvidas. Foi mínimo, né? E 80 renovadas? Eu não lembro mais. Isso. 80 aproximado. Foi assim, foi um comunicado excelente que duvido que alguém estava realmente precificando, né? Até porque esse fundo é um fundo que tem muita pessoa física investido. Quando a gente abre ali para ver qual é o tipo de investidor, 99% praticamente é pessoa física, né? Acredito que muito pela tese do yield um pouco mais alto. Então foi uma notícia muito positiva e me surpreendeu, mas vocês já estavam ali vendo isso antecipadamente. Sim, agora só corrigindo, Isa. Foram 3 cidades que devolveram imóveis, mas são 6 imóveis ao todo. Totalizando mais ou menos 15% da receita do fundo. Que devolveram. Estou até conferindo aqui. Perfeito. Então foi bem menos do que eu imaginava. Eu imaginava, assim, pelo menos 30% de retorno. E o mercado, acho que, em geral, precificado exato. Sim, eu até fiquei de abrir uma enquete lá no meu Instagram, que eu perdi, eu estava tentando... Deu um problema lá no meu Instagram, eu não estava conseguindo repostar a pergunta, né? Mas me perguntaram desse fundo e eu queria saber há quanto tempo as pessoas não pisavam dentro de uma agência bancária, né? Para mim, faz facilmente uns 2 anos, assim. Desde antes da pandemia eu já não ia, não sei você, Ricardo. Não, também não tenho o hábito de ir, mas principalmente bancos estatais, eles têm mais resiliência a isso, né? Banco do Brasil, Caixa, ainda tem uma base de clientes que ainda, óbvio que muito menos do que no passado, mas que ainda acessam bastante as agências. E eu imaginava até que com a pandemia, por exemplo, o Zé Márcio, que é nosso economista-chefe, ele já é um pouco mais de idade, né? E ele é uma das pessoas que frequentava presencialmente a agência bancária. Um dia a gente estava conversando, ele comentou que ele não ia mais no banco, ele fazia tudo pelo aplicativo. Deu, gente, se até o Zé Márcio não vai mais, imagina o resto, pessoal. Te falar que tem alguns bancos, sem citar nomes, que o aplicativo é um incentivo para você ir até a agência, porque quando você tem tanto problema no aplicativo, você acaba sendo forçado a ir para a agência.
E bem, por isso que tem vários bancos aí novos surgindo, essas fintechs que a gente está ganhando muito não público, tem agências, né? Não tem agências, e o aplicativo é muito melhor. Mas voltando aqui para o próximo case que eu queria saber também, eu queria saber do IEC, que é um fundo de lajes corporativas também, que vocês investem, é um fundo que ele tinha um contrato atípico, me corrija, era com a Dow? Isso, é um fundo que tem 2 contratos atípicos, na verdade, ele tem 2 ativos, ambos os ativos são monousuários e ambos com contratos atípicos em cima de BTS, um para a Dow Química, aqui no Rocha Verá, na zona sul de São Paulo, que responde por 75% da receita do fundo, e a sede do IBMEC no Rio de Janeiro, ali do edifício antigo Standard Oil, hoje sede do IBMEC no Rio, ali no aterro do Flamengo, que é 25% da receita do fundo. Ambos contratos atípicos, longos. No caso da Dow, logo no início do fundo, a Dow ingressou com uma arbitragem para pedir alguns pleitos, como troca dos indexadores, redução da área, etc. Só que é um contrato que, no nosso entendimento, é um contrato atípico. Arbitragens nos trazem mais segurança quanto a decisões sobre esse aspecto do que a justiça comum no Brasil, e uma vez que você opta por acessar a arbitragem, você abre mão de acessar a justiça, então é mais rápido e é mais seguro para casos típicos como esse de direito empresarial. Então, na nossa leitura, os contratos serão respeitados e o fundo está acumulando um grande contingente de receita que ele vem recebendo e não distribuindo, porque o acordo que fez, a proposta da Autonomy era: eu vou pegar tudo que vier acima da inflação de 4,5%, e ali é IGPM, então ele já teve um reajuste por IGPM em janeiro desse ano, vai ter um próximo com IGPM, tudo que vier acima de 4,5%, que era o que era projetado em prospecto, ele vai para uma conta escrow, junto com a taxa de gestão da Autonomy, que também ela está abrindo mão indo para essa conta escrow, mais 20 milhões de reais que foram retidos na emissão, para garantir que, se a Dow vencer o pleito, esse valor da conta escrow vai ser utilizado para manter o dividendo projetado em prospecto, que seria suficiente, na nossa leitura, aí, por 2, quase 3 anos. Se ela vence a arbitragem, o que é a nossa expectativa, de novo, informações totalmente públicas e com base em, enfim, nada confidencial, que é a nossa aposta mesmo, essa escrow vai ser revertida para os cotistas, com exceção, é óbvio, da taxa de gestão da IEC, da Autonomy, que seria paga finalmente ao gestor. E isso, se acontecer num horizonte, por exemplo, de dezembro, 1 ano e meio praticamente depois do pedido da arbitragem, que é o nosso prazo, vai pegar 2 ciclos de GPM aí de 2 dígitos, e um patamar de aluguel muito mais alto, e vai ter uma grande distribuição, mais uma manutenção de um patamar alto de distribuição de dividendos, que na nossa leitura estaria muito próximo dos 9% ao ano, o que é totalmente acima do esperado para um ativo com a qualidade e o risco Dow e localização de Rocha Verá em um AAA aqui na Chucre Zaidan. Então isso nos proporcionaria um ganho de capital alto. No preço que ele está sendo tradeado hoje, a R$80, mais ou menos, a gente precifica ele na faixa dos R$110 a R$115 como fair value, uma vez vencida a arbitragem. E até esse pleito, até para... Vou explicar algumas coisas. Primeiro, o pleito, né? A Dow entrou ali contestando o contrato atípico, assim como o Santander já fez com um fundo de agências também. E isso mexe muito com o preço de mercado, né? Até quando me perguntam de alguns fundos que têm contratos atípicos, principalmente, eu sei que aqui não é o caso, o IBMEC não entrou, mas alguns ativos da Cogna, principalmente, que eles estão entrando, tentando pleitear contratos atípicos, eu falo que isso traz muita volatilidade. Apesar de acreditar que a chance de se ganhar um pleito contra um contrato atípico é baixa, traz muita volatilidade para o ativo e não é um ativo, não faz sentido tanta volatilidade, tá? Então, uma pessoa que está entrando num ativo desses, com um contrato atípico, e vai pegar uma volatilidade, o preço caindo 20% sem justificativa nenhuma, acho difícil a pessoa segurar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Acho que realmente não faz sentido esse desconto. Explicando também o que é uma escrow account. Explicando só o scroll account, antes da gente começar, que às vezes a gente fala alguns termos e fica um pouco... Scroll account é uma conta separada que a gente faz, então essa conta, ela é praticamente de titularidade do cotista, tá? É um dinheiro separado, o fundo
tem direito a esse dinheiro somente para distribuir para os cotistas, tá? E fica ali como se fosse um cofre de segurança para o cotista. Se a Dow efetivamente ganhar o pleito, alguma coisa, esse dinheiro vai ser utilizado para pagar o dividendo para os cotistas, tá? Essa é a única funcionalidade da Escrow Account. E ninguém pode acessar a Escrow Account para pagar, por exemplo, taxa de administração, taxa de performance ou qualquer outro custo do fundo, tá? Não, exato, Isa. Eu acho que é de fato um dos papéis do FOF nesse caso, é encontrar aproveitar esses movimentos de mercado de volatilidade, onde o mercado tem um pânico que talvez na leitura do gestor seja muito maior do que o que se justifica, do risco que é inerente. Então é aproveitar esse momento para entrar na baixa, apostar ali numa tese de investimento e colher o resultado ali na frente. Exato. Muita gente também me pergunta, eu gosto de colocar fundo de fundos na minha carteira, e muita gente me pergunta por que eu coloco, né? Tem muitas casas que dão call de saída de fundo de fundos, que não gostam de fundo de fundos, mas na minha visão, uma pessoa que segue a minha carteira recomendada, ela não tem a frieza para entrar nesse tipo de ativo, que vai ter uma volatilidade, ele não vai conseguir segurar, vendo ali, eu vou falar para ele todos os fundamentos do fundo, ele não vai conseguir segurar esse papel, porque ele vai ver o patrimônio dele caindo 20%, 15%, eu sei que lá no futuro vai subir, mas nem sempre o investidor ele consegue ver isso. Além disso, vocês conseguem dar acesso também a algumas ofertas que uma pessoa física jamais teria na mesa, né? Sim. E no nosso caso é isso, a nossa tese é ter carteira eficiente no secundário, mas também, que é o que a gente tem, até 1/3 da carteira em CRI, diretamente, a gente pode por regulamento, e também o que a gente chama de private placement, né? São fundos destinados a investidores profissionais que não, ou às vezes até são listados, não tem liquidez, fundos restritos que a gente chama, e hoje nossa carteira é 60% fundos líquidos, que seriam replicáveis até pelos investidores, e já 40% do nosso portfólio é esses FIs restritos e também CRI. Uhum. E os CRIs também que vocês têm na carteira são excelentes. Eu nem coloquei para a gente entrar aqui no tema, que eu queria mais abordar cada um dos fundos. Claro. Mas são CRIs excelentes também, que não é qualquer pessoa que tem acesso, né? Tem que ser efetivamente um investidor profissional. Não são CRIs líquidos nem nada. E a gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de eu abrir para o pessoal, eu vou fazer a última pergunta, que é um fundo que eu recebo muito questionamento também, muita gente pede para eu analisar esse fundo, que é o KNR11. Explica para a gente um pouquinho a tese, por que vocês estão investindo nesse fundo, o que vocês estão vendo dele. Ele hoje é a nossa menor posição em fundos de tijolo, ele é de mais ou menos 1,2% só do nosso patrimônio líquido, e a nossa tese aqui de manter esse 1% era muito mais oportunístico, ultra líquido fundo, de pegar esse momento em que o fundo está terminando de entregar agora um centro de distribuição da Lojas Renner, e que é assim, ultra moderno, e tudo que ele investiu no desenvolvimento já estava sendo remunerado pelo cap rate da operação. Só que ele, ao mesmo tempo, estava fazendo como se fosse uma gordurinha para eventuais riscos de obra. E aí, no momento em que ele revertesse, terminasse a obra de fato, entregasse para as lojas Renner, ele ia reverter isso para o investidor e aumentar ali mais ou menos uns 5% a distribuição, que é o que aconteceu hoje exatamente. Então a distribuição bateu aí, saiu dos 69 para os 73 centavos. A gente projeta agora ela estabilizando nisso, vai uma pequena valorização e a gente já flipa em seguida, dado que é uma exposição muito pequena. Nossa, tantos termos para explicar. Bom, cap rate, só para explicar aqui, é basicamente o que a gente espera de renda daquele ativo, né, principalmente via aluguel, dividido pelo preço que eu paguei pelo metro quadrado, tá? Isso em termos anuais, normalmente a gente usa. Então, ali já estava incorrendo uma renda em cima do preço pago pelo ativo. E eles também fizeram... o que o Ricardo estava falando de risco de obra, risco de desenvolvimento, é uma coisa que eu sempre bato, eu acho que nem sempre as pessoas têm noção. Às vezes as pessoas falam, não, esse fundo tem que ter desenvolvimento para aumentar o dividend yield, mas esquece que o dividend yield aumenta, mas porque eu estou aumentando o risco também, né? Então eu tenho alguns riscos na obra, não vou citar todos, mas, por exemplo, INCC, que está muito alto esses últimos dias, né? Esses últimos meses, na verdade, afeta diretamente o meu custo de construção da obra. Então, o que eu imaginava para gastar no começo, quando eu comecei a obra, eu imaginava gastar X. Hoje eu já estou vendo 30% a mais que eu vou gastar. Isso não necessariamente vai me refletir no mesmo ganho que eu vou
não necessariamente eu vou conseguir refletir isso no meu preço final, né? Muitas vezes isso acaba virando perda para o desenvolvedor. Estourar prazo também. Prazo acaba também afetando um pouco na rentabilidade, porque é mais tempo ali sem eu ver meu retorno. Poxa, N outros fatores que eu nem vou citar aqui, porque é muita coisa. Então, por isso que acaba tendo um pouco de gordura, que era isso que eles estavam vendo que ia ser revertido para o investidor, dado que já estava ali no momento final de desenvolvimento da obra, né? E vocês viram que não foi necessário utilizar esses recursos. Exato. Né? Eu vi aqui algumas perguntas, e eu achei bem interessante do Flávio. Eu vou até complementar, porque era a minha última pergunta mesmo, e eu vou complementar com a dele. O Flávio está perguntando, está agradecendo pela apresentação, tá? E falando que ele é investidor do fundo. Ele queria saber se vocês planejam novas emissões, e eu queria complementar e saber também o que vocês veem de futuro aí para o fundo, né? Vão continuar nessa estratégia? Pretendem expandir o fundo via novas emissões? Sim. Vocês querem ficar muito grandes? O que vocês estão vendo aí de futuros para o RVBI? Tá. A gente tem até na nossa segunda página do relatório, a gente mostra qual que é a estratégia do fundo e o que a gente imagina dele para o futuro. Até os 500 milhões de reais de patrimônio líquido, a gente vai ficar nessas 3 estratégias, basicamente, que é os FIs líquidos ali no secundário, que são os fundos restritos, né, o que a gente chama de private placement, e CRI. A partir do momento que eu passar os 500 milhões, a gente começa a botar também alguns fundos de desenvolvimento dentro. Porque o fundo de desenvolvimento, ele tem o que a gente chama de curva J, né? Você coloca o dinheiro nele hoje, você não recebe nenhum yield durante, sei lá, um ano e meio, enquanto o prédio, um edifício está sendo construído, o projeto está sendo desenvolvido, mas lá na frente você tem um retorno muito maior do que se você carregasse ele o tempo todo, porque, de novo, que nem você explicou, você está tomando risco de desenvolvimento. Quando o fundo passa dos 500 milhões, já faz sentido você colocar um pouco de desenvolvimento ali dentro. Quando a gente chegar mais próximos dos 800 milhões, 1 bi, aí a gente vai começar a colocar outras coisas, como ativismo, por exemplo. Eu identificar um fundo que não tem muita liquidez, começar a comprar a cota dele, ele está desvalorizado, está fora do radar do mercado, agrego um pouco de valor e vou vender esse ativo ali com ganho de capital de 20%, 30%. Algumas casas que têm fundos desse tamanho já fizeram movimentos parecidos e a gente acha que está super certo. Então, eu não tenho uma estratégia certa para um fundo de forma estática. Em cada momento dele, de acordo com o patrimônio líquido e óbvio, as circunstâncias de mercado, a gente vai ter uma postura diferente e a gente já deixa isso claro desde já. Com que velocidade a gente pretende fazer isso? Hoje a gente enxerga que é difícil uma janela para uma emissão 400, o mercado ainda está absorvendo toda essa flutuação de taxa de juros, a queda do preço do tijolo, etc. A gente está conseguindo performar bem, mesmo nesse cenário, e a gente acredita que no momento em que o mercado retomar de forma geral, isso vai acontecer fatalmente em algum momento, a gente espera que ainda nesse ano, a gente recupera junto com o mercado e tem um bom ganho de capital. E aí, nesse momento, a gente sim vai fazer uma nova emissão, com a ideia de não favorecer o cotista atual, ou seja, fazer uma emissão para melhorar a distribuição, porque eu vou ter um pipe, pretendo ter um pipe que melhore aí o meu dividend yield, e que também não seja muito grande para que eu não demore muito para alocar, porque é um mercado que ainda tem uma liquidez diária de todos os fundos do IFIX na faixa dos 250 a 300 milhões de reais dia. Se você faz uma emissão muito grande, até você alocar tudo isso, você fica com aquele capital comendo em caixa e prejudica muito o cotista. Então eu prefiro fazer pequenas emissões e ir crescendo gradualmente, entregar valor, para aí sim chegar a aplicar essa estratégia nossa de chegar no bilhão. A gente brinca aqui que a gente prefere muito mais ser o fundo com melhor performance do que o maior fundo. Isso vai chegar naturalmente. Exato. Exatamente, eu concordo. Até para... Bom, só explicar aqui que é uma emissão 400 e é diferente de uma 400 para uma 476, gente, de forma muito simples, para a pessoa física, basicamente a 400 eu estou dando oportunidade para novos cotistas entrarem e aderirem à oferta, tá? Quando eu faço uma oferta 476, que é uma oferta restrita, eu vou dar direito de preferência para os cotistas, tá? E só eles vão poder entrar na oferta. Então, novos cotistas, aí depende um pouquinho do que o gestor e o distribuidor vão concordar. Se
se o cotista ele vai poder vender esse direito, e aí quem comprar esse direito pode também entrar na emissão, tá? Ou se só os próprios cotistas podem exercer esse direito, então o direito vira pó, que é o que a gente chama, tá? Então, basicamente, uma 400 eu estou deixando novos cotistas entrarem no fundo, comprarem a tese também, e na 476 só estou privilegiando quem já é cotista do fundo, tá? De uma forma super simples, tá? Tem mais coisa por trás disso, mas para a pessoa física, basicamente, essa é a diferença. E outro ponto que eu ia falar também é a respeito da liquidez. O Ricardo falou aqui que a soma de todos os fundos que compõem o FIX negociam 250 milhões de reais por dia. Só para vocês terem noção o quanto que isso é baixo, se a gente pegar só a Petrobras, que não é a maior empresa da Bolsa, ela negocia 2 bilhões de reais por dia, então é 4 vezes mais do que todos os fundos do IFIX, tá? Então a gente está falando de uma liquidez baixa. Esse é um ponto que eu bato bastante na tecla, que às vezes tem um fundo que negocia 20 mil reais por dia, ele cai 5% em um dia. E aí me perguntar, Isa, mas por que tá caindo? Gente, qualquer pessoa que acordou de mau humor resolveu vender aquele ativo ali, ele destruiu o preço, cara. Não tem muito significado ali por trás. Foi uma venda de 20 mil reais, de 10 mil reais, já mexeu o preço, tá? Então, às vezes, isso acontece, por isso que liquidez em fundos imobiliários é um ponto que a gente presta bastante atenção. E uma pergunta aqui do Marcelo, Isa, pergunte por que o ganho de capital não consegue ultrapassar o valor de entrada do IPO. Toda vez que chega perto, cai novamente. Vou deixar para você explicar, e eu acho que aqui tem algumas outras coisas aí, outros conceitos que a gente tem que explicar também, mas à medida que você for falando, eu vou explicando. Não, no nosso caso, eu imagino que ele esteja falando o valor da cota, que ainda está distante do valor do IPO dos 100 reais. De 100 reais. Isso, como que você mensura a performance de um fundo? O valor da cota mais os dividendos que ele distribuiu. Então, por mais que a nossa cota aí tenha caído mais ou menos 10% desde o início, tanto a patrimonial quanto a cota de valor de mercado, o valor dos dividendos já passou mais ou menos uns 11 reais. Então, a gente já está falando aí que ele está acima do valor do IPO. Enquanto o mercado aí caiu mais ou menos 10%. Então, o mercado e o IFIX, ele também considera dividendos mais valor da cota. Então, sempre o nosso ponto de referência é óbvio que é entregar o maior valor possível, mas sempre comparando contra o IFIX, que aí eu estou comparando banana com banana, eu estou sempre competindo contra o mercado, que é o papel de um fundo de fundos. Nesse aspecto eu considero que a gente tem performado bem, mas é óbvio que num mercado que enfrentou desde o início corona, risco de tributação, volatilidade na curva de juros, é um mercado que desde o nosso início ali em fevereiro do ano passado caiu 10%. Nesse mesmo período a gente entregou mais ou menos 1,5% de retorno para o nosso investidor positivo, ou seja, mais de 11% de diferença, 11 pontos percentuais em relação ao IFIX, e temos conseguido manter um dividendo ali na faixa dos 75 centavos, que sobre o valor de mercado hoje dá quase 10% ao ano. E até para complementar um pouquinho, Ricardo, os fundos imobiliários, né, eles são veículos de renda. A gente fala bastante isso, às vezes as pessoas não entendem muito por que a gente fala, não é só por causa dos dividendos, tá? Tem um ponto também que o fundo, ele não pode pegar mais de 5% do lucro que ele der no semestre e reinvestir, tá? Então, todo semestre ele é obrigado a distribuir 95% do ganho que ele fizer, seja via ganho de capital, seja dividendos que ele recebeu. Então, realmente o fundo, ele sobe o preço, só que é aos poucos. Quando vem o mercado muito embaixo assim, e cai o fundo, cai a cota do fundo, né, por N razões, principalmente a cota patrimonial hoje, que está super descontada, tá? Até porque mercado é mercado. Se eu pego um fundo como, por exemplo, a IEC, que a gente comentou, que está com 15%, 20% de desconto frente à patrimonial, a gente está falando de um ativo que está super descontado na patrimonial do RVBI, tá? Então ainda tenho aí 20% de upside para marcar. Então acaba sendo mais difícil a gente ter essa visibilidade tão boa de a cota patrimonial tá caindo, não bateu 100. Não é necessariamente, poucas vezes é por causa da gestão, tá? A gente tem realmente que comparar com o IFIX, porque se o mercado caiu, a cota vai cair, o gestor não fez nada, tá? Não é culpa dele. Então é super difícil.
e tem um ponto que é importante. Como que funciona a marcação patrimonial dos fundos de tijolo e de um FOF? Um fundo de tijolo uma vez por ano, ele faz um laudo de avaliação com uma consultoria externa e ela atesta que é o valor ali patrimonial. Aquilo o administrador pega e lança contabilmente. Fala, esse ativo vale X milhões de reais, o que dá X reais por cota. No caso de um fundo de fundos, o administrador pega a carteira, pega todos os ativos que ele tem, todos os dias, e vê a quanto está marcado. Então vê, se a cota que ele tem lá dentro, que ele comprou a 100 reais, subiu para 105, o patrimônio dele aumenta 5%. Se caiu para 95, cai 5%. E aí isso ele faz para todos os ativos da carteira e também provisiona despesas, taxas e etc. Então é diferente a dinâmica de comportamento do patrimônio líquido. É muito mais volátil de um fundo de fundos, enquanto um fundo de tijolo ele se altera praticamente uma vez por ano só. Perfeito. Até por isso que a gente acaba comparando a cota do fundo versus a evolução da cota do fundo versus o IFIX, né? Perfeito. Porque se o IFIX cai, eu estou falando de um fundo de fundos, eu não vou esperar que um fundo que investe em fundo vai subir, sendo que o fundo caiu, não faz muito sentido, né? Então a gente tem que fazer essa comparação mais com o IFIX e sempre pensar no dividendo, porque afinal de contas é um veículo de renda, né? A gente vendo aqui, até como o próprio Ricardo passou, comparação do desempenho do IFIX versus o RVBI está muito descolado, né? São 11% de gap no desempenho dos dois, a gente chama né? de alfa, né? Isso. De alfa, exatamente. É isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Luiz Eduardo falando, o FOF é em cima de valor de mercado, não sabia, é sim, então por isso que tem bastante volatilidade. Muito obrigada. É isso de perguntas. Peraí, deixa eu só ver que o Luiz Eduardo colocou aqui um ou emissão. Bom, acho que é isso, eu não achei a outra pergunta. Mas, Ricardo, como prometido, a gente fez um pouquinho mais de meia hora, mas já tá valendo, porque ultimamente eu tenho gastado muito tempo aqui, eu sei que não é todo mundo que fica olhando, eu queria ser super pontual com você, até não falei tanto de mercado, fiquei um pouco mais nos cases específicos que eu queria saber de você, pra gente entender um pouco a sua cabeça, né? E para a gente ficar dentro do tempo também, que eu sempre prometi para o pessoal, 30 minutos. Ricardo, queria agradecer muito a sua presença aqui, acho que o bate-papo foi super legal, a gente deu várias informações aqui que eu recebo muito questionamento do dia a dia, espero que quem tem essas perguntas consiga assistir aqui e entenda um pouco o que a gente faz de análise, por que a gente fala algumas coisas que às vezes o investidor não entende, ele fala, poxa, eu entrei no IPO a 100 reais, está valendo 94, esse fundo é ruim. Não é ruim, tem que entender um pouquinho o que está ali por trás, por que caixa às vezes no fundo é bom, né? Então eu espero que quem esteja assistindo a gente consiga entender um pouquinho isso e saber por que a gente analisa algumas outras coisas que às vezes o cotista acha horroroso e a gente está recomendando. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui e obrigada para você que assistiu a gente. Muito obrigado, Isa, obrigado, Genial, estou sempre à disposição, mandem perguntas, se quiserem conhecer mais sobre a VBI, nós temos nosso site dedicado e também um site específico do fundo, só procurar por RVBI 11 no Google, vocês já podem acessar todos os dados e estamos sempre à disposição, muito obrigado. Você pediu e a gente atendeu. Enquanto as outras só pensam em como conquistar novos clientes, nós valorizamos quem é de casa. E sabendo que você ajuda a construir a Genial com a gente, preparamos mais uma novidade. Para cada amigo indicado que investir aqui com a gente, será liberado um limite de R$10 mil exclusivo para você alocar no CDB 220% do CDI do Banco Genial. E esse valor pode chegar até R$50 mil, dependendo da quantidade de amigos que investirem aqui com a gente. E tem mais. Para você que é trader, ainda pode utilizar esse CDB como margem de garantia para as suas operações de day trade. Amigos que investem juntos, lucram juntos. Indique os seus amigos para Genial e tenha acesso ao CDB 220% do CDI e com liquidez